Ótima noite a todos. Falei a você que começou um pouquinho a live um pouco atrasado hoje, mas o meu atrasado 6 minutos. Que bom que eu não me atrasei mais. Mas hoje o tema da live tá muito interessante. E o tema da live de hoje é: o que eu gostaria de ter ouvido antes de começar na fotografia. Se você já trabalha com fotografia ou pensa em trabalhar com fotografia e você tá comigo aqui nessa live, fica comigo até o final. Porque o conteúdo que eu vou trazer hoje pra vocês com certeza pode minimizar meses ou até anos na sua caminhada, diminuir as dores de cabeça e trazer muito conhecimento benéfico para vocês. Eu me chamo Breno, eu sou fotógrafo do elevador, eu ensino pessoas a faturarem R$ 10.000 em 30 dias com fotografia turística. Se você quer faturar, vem comigo, beleza? Quantos aqui que estão na live, já tem 5 pessoas com a gente aí, não trabalham com fotografia? Quantos não trabalham? Digita o nome e o local de onde vocês estão. Sejam todos bem-vindos à nossa live aí. Tá, o Bruno, MVT, Guiel e o Pablo. Alguma dica para quem vai começar na fotografia? Vou trazer 5 coisas aqui super interessantes para vocês, beleza? Diz aí o nome de vocês e de onde vocês estão falando, beleza? Diz aí, bora interagir, galera. Curte aí a nossa live, diz o seu nome e de onde é que você tá falando. E se você já trabalha com fotografia ou não. Vamos lá, pra gente dar um engajamentozinho na nossa live aí. Sei que já tem 5 pessoas acompanhando a gente. Pablo de Pernambuco. Tamo junto, Pablão. Fiz um vídeo aí na sua folga. Bruno Santo Drone aí. Tá vendo o cara aí, ó? Já mandando brasa aí, ó. Brunão do Drone. Bruna de Salvador. Quando fui aí com o grupo. Que massa, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos pra cima. Tem mais gente na live aí com a gente. Vamos lá. Galera, se alguém tivesse sentado comigo e me contado essas 5 verdades antes de eu começar na fotografia turística, com certeza eu ficaria muito feliz. Porque essas 5 verdades que eu vou trazer para vocês hoje, com certeza vão desconstruir objeções e crenças na mente de vocês que vão fazer você começar na fotografia turística, quem sabe amanhã. Eu conheço pessoas que já estão participando das nossas lives e já estão faturando com fotografia turística. E eu vou trazer nessa live também, algumas lives mais à frente, essas pessoas para a gente bater um papo aqui, junto com vocês, e você ver o que a pessoa está passando, ver as dificuldades, ver quanto a pessoa está ganhando. Então isso é super interessante. Mas hoje eu vou trazer 5 verdades para vocês, para que vocês possam começar na fotografia turística e sair na frente, passando por muitos processos, pegando até alguns atalhos, né, que eu não tive no começo. Eu vou estar abrindo a caixa aqui para vocês, beleza? Brunão, não vai faltar oportunidade não, viu? Estou em Salvador, sou de Porto Alegre. Que massa, Bruna, que massa. Seja bem-vinda. Luanda entrou aí. TH. E aí, Tiaguinho, tudo bem? Vamos lá. A primeira verdade. Você nunca vai se sentir pronto. As pessoas que querem esperar o momento perfeito para começar... Valeu, Lu! Querem esperar o momento perfeito para começar na fotografia turística ou em qualquer área da sua vida de trabalho profissional. Se você esperar o cenário perfeito, ter os equipamentos perfeitos, acessórios perfeitos, os clientes perfeitos, vocês nunca vão começar. Isso é um erro muito grave das pessoas que querem viver da fotografia. É esperar eu fazer o melhor curso, é esperar eu ter as melhores condições climáticas, é esperar eu ter as melhores oportunidades para eu começar na fotografia turística. E isso não pode ser uma via de regra na sua vida. Você não pode estar pronto para você começar tudo. Você se prepara, você começa e com o tempo da sua jornada, falando isso voltado principalmente para fotografia, você vai ganhando confiança e conhecimento para você continuar exercendo aquele trabalho. A minha voz tá um pouquinho fanha porque eu tô meio gripado, vocês sabem lá dos stories, beleza? Mas releve aí a minha voz, tá certo? Então, câmera perfeita, tempo perfeito, conhecimento perfeito. Na nossa área de fotografia isso não existe. Porque independente de qualquer coisa, você pode buscar toda a teoria do mundo, mas se você não tiver a prática, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu comprei um curso online de fotografia, assisti 3 aulas, ou foi 4 aulas, uma das aulas mais importantes para como configurar a câmera, iluminação, o foco da câmera, assisti essas aulas principais e fui pra rua, velho. Eu comprei o curso, assisti segunda-feira, assisti terça-feira, deixa eu ver, foi isso mesmo. Não, minto. Assisti segunda-feira.
Na terça-feira, almocei o curso da segunda. Na terça-feira, levei minha namorada lá pra tirar foto dela. Na quarta-feira, eu já tava indo lá pra trabalhar e oferecer o serviço a clientes, mesmo sem ter todo o conhecimento do mundo, galera. Eu saí de casa, saí da inércia, peguei a câmera e fui lá oferecer as fotografias. E no primeiro dia eu consegui fazer, acho que foi 220, 250 reais. Em média é isso. Imagina, no primeiro dia. As fotos não estavam incríveis, não estavam 100%. Tinha foto que tava torta, tinha foto que tava embaçada. Mas, no primeiro dia, eu já consegui faturar os meus primeiros valores com fotografia turística. Então essa é a primeira verdade. Não vai existir momento perfeito para você começar. O momento perfeito é o agora. É você buscar o mínimo de conhecimento para você começar e com o passar do tempo você adquirir experiências e conhecimentos fazendo aquele determinado trabalho. Que no nosso caso é a fotografia turística, beleza? E aqui eu separei uma frase para vocês, ó. Você não ganha confiança para começar. Você começa para ganhar confiança. Não adianta você pegar e, agora eu tô com conhecimento total do mundo, vou chegar lá, vou fazer a fotografia, quando você vai lá, a foto sai escura. E agora? Meu Deus. Eu olhei no YouTube aquele meme, né? Eu olhei no YouTube e não era tão difícil assim. Mas na verdade você precisa ter a prática para você conseguir crescer e galgar novos ares. A segunda verdade é: você não precisa da melhor câmera para começar. Eu sou a prova viva disso. Eu comecei com a Nikon D3200. Existem pessoas que pensam em trabalhar com fotografia e pensam que fotógrafo só ganha dinheiro se tiver a melhor câmera do mercado. E isso é um fator que é totalmente mentira. Se algum fotógrafo disser para você que para você começar você tem que ter a melhor câmera, você tem que ter os melhores equipamentos, os melhores acessórios, é uma total mentira. Você não precisa dos melhores equipamentos para você começar. O que você precisa é começar. As câmeras de entrada, se você trabalhar, porque o momento do turismo é de dia, que eu falo pra vocês, as corridas de rua são de dia, escolinha de futebol é de dia, esporte, a maioria dos esportes são de dia. Então se você quer começar, os equipamentos de entrada eles vão te entregar ótimas qualidades de fotografia com a iluminação natural do dia. É só você achar a posição e o ângulo certo, que com certeza você vai conseguir faturar na fotografia turística. Então assim, ó, não existe câmera perfeita para você começar. Existe a câmera que o seu dinheiro vai te permitir comprar para você começar. Aí sim. E se não for uma câmera, pode ser um celular, um iPhone para você começar. Pode ser com o celular do próprio cliente. Você tem que buscar um meio de começar. Sempre falo para vocês, se você tem uma dificuldade, busque uma solução em meio à sua dificuldade. Não tem o celular, fotografe com o celular do cliente. Não tem dinheiro para comprar uma câmera, comece com o celular. Ganhei dinheiro, vou galgar por uma câmera. Já tenho uma câmera, minha namorada tem uma câmera, minha prima tem uma câmera, pega emprestado, faço dinheiro, compro uma câmera. Busquem soluções em meio aos seus problemas. Então essa é a segunda verdade. Não existe câmera perfeita para começar. Existe a câmera, o aparelho, o acessório que o seu dinheiro vai permitir você comprar. E até sem dinheiro você consegue começar. A terceira verdade é: seus primeiros trabalhos provavelmente não serão perfeitos. Você pode reunir toda a teoria do mundo, chegar lá e você brocar. Você conseguir ganhar R$1.000 no primeiro dia. Isso é um caso de 1 em 1 milhão que vai acontecer. Eu no meu primeiro dia não ganhei R$500, R$600, 700, 800, 200, R$1.000. Eu ganhei R$230, foi R$250, mais ou menos uma média disso aí. Pô, Breno, você conseguiu ganhar dinheiro? Consegui, graças a Deus. Graças ao meu poder de ser desenrolado, de conseguir conversar, de já saber vender, já saber me comunicar. Mas nem todo mundo vai ser assim. Vai ter pessoas que vão chegar lá no primeiro dia, vai fazer R$30, porque realmente as fotos não estavam sendo legais. Mas é o que eu falo, você consegue se blindar, você não vai levar isso pra vida toda, porque você vai começar errando para depois você começar a acertar. Fotografa de um jeito, aprende novas poses, olha tutoriais do YouTube, vê as dicas que eu dou aqui de fotografia. Então tudo isso vai culminar na experiência para você conseguir desempenhar futuramente trabalhos perfeitos. Então os seus primeiros trabalhos eles não vão ser perfeitos, galera. Breno, mas eu tô estudando bastante, eu tô acompanhando suas lives, mas não vai ser perfeito, pô. Vai fazer parte do processo. Você vai tirar fotos ok's? Vai. Você pode tirar fotos legais? Pode, mas os seus primeiros trabalhos na fotografia não vão ser perfeitos. Eu conheço fotógrafo que até hoje não faz o trabalho perfeito. Eu não faço o trabalho perfeito.
Eu tiro foto embaçada ainda. Por quê? Acontece que a minha câmera é limitada e o autofoco dela não é um dos melhores do mercado. Mas as fotos que eu faço, sim, ficam lindas. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Lembra da americana que eu falei lá? Essa americana, ela chegou lá. Chuta aí quantas fotos essa mulher comprou na minha mão. Chuta aí, galera, chuta aí. 10 fotos, 20 fotos, 5 fotos, 8 fotos, 15 fotos. Bora interagir aí. Você que tá aí na live, você acha que aquela americana lá, a branquinha, a loirinha. Vou mostrar ela aqui pra vocês, ó. Você acha essa moça aqui, ó. Você acha que ela comprou quantas fotos na minha mão? Quantas fotos? Chuta aí, chuta aí, chuta aí. Manda aí. Uma foto só, Breno. 2 fotos. E Plin chutou aí 80 fotos. Chutou bem alto, viu? Vamos ver se Plin tá certo. E aí, galera, mais alguém aí? Chuta aí. 10 fotos, Breno. 20 fotos. 15 fotos, Breno, ela comprou na sua mão. Tal. Lá Santana botou aí 20 fotos que ela comprou na minha mão. Vamos lá. Tem mais gente na live aí, viu? Manda aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver mais uma opinião só aí. Pra ver se vocês acertam. 10 fotos, uma foto. 35 fotos. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, ó. Aqui são só as fotos favoritadas, tá vendo? Isso aqui tudo, deixa eu ver. Pronto. Daqui de baixo pra cima foi a quantidade de fotos que ela comprou. Ó, isso aqui tudo. Ela comprou isso tudo na minha mão. Aí você me pergunta assim, Breno, quantas fotos ela comprou? Ela comprou. Quem chegou mais perto aí foi Plin, viu? Parabéns, Plin. Ela comprou 73 fotos na minha mão. A R$10 cada foto. Imagina. Daria R$730. Mas eu não faço isso. Eu dou um descontão. Cobrei 40 fotos e dei 30 de brinde pra ela. Porque foi uma ótima cliente. E eu demorei com ela 22 minutos. Demorei só um pouco mais porque eu fiquei conversando com a mãe dela, né? Ela me contando a história dela e tal. Mas imagina, galera. Em 22 minutos eu ganhei. Então assim, ó. E tava trabalhando com a Nikon D3200 hoje, que a minha outra câmera deu pau. Então, com a câmera de entrada, velho, dá pra fazer isso. As fotos ficam boas. Então não existe câmera perfeita pra você começar. Existe você começar e se permitir. Porque os seus primeiros trabalhos, eles não vão ser perfeitos, tá certo? Vamos lá pra outra verdade? Vou botar aqui pra vocês agora. Essa daqui é top, viu? Ó. Pare de se comparar com quem já está há anos na fotografia. Galera, não vai existir você está começando hoje e você querer comparar o seu trabalho com o meu. Não existe isso. Você não pode comparar os seus 2 anos de história com uma pessoa que tem 10 anos de história da fotografia, 15 anos de história da fotografia, que já tem mais bagagem, mais experiência, mais nome, mais posicionamento digital, mais clientes, que você não existe essa comparação. Você pode chegar no primeiro dia lá, ou na primeira semana, ou nos primeiros 15 dias e vender 40 fotos a um cliente, 30 fotos ao cliente? Pode sim. É super possível, é super capaz. E se você tiver colado comigo, é muito mais possível ainda, porque eu tô fazendo aqui, abrindo a caixa para você, e ensinando a você e mostrando que você pode passar à frente de muitas pessoas. Com os conhecimentos que eu passo, com as dicas que eu passo. Mas não é fácil, mas também não é difícil. É um processo que você precisa aceitar que você vai passar. Então pare de se comparar. Infelizmente, hoje, com as redes sociais, né? A gente vê as pessoas, né? Isso acontece muito com jovens, né? Vê outros jovens que compram carro, compram moto e ficam se comparando. Velho, eu não conquistei nada, que isso, que aquilo, ainda não tenho nada. E assim também não é diferente da fotografia. Para o fotógrafo que está começando hoje, para o que já está antes do mercado. Poxa, quando vocês veem um fotógrafo nesse nível, vocês têm que se inspirar dele. Vocês precisam se inspirar dele. Por que, Breno, isso? Você vai se inspirar de uma pessoa que tem um perfil top, que posta fotos top, que mostra os bastidores, que tem cliente, que prova que sabe fazer o que faz. Ou você vai se inspirar de um fotógrafo que não tem nada no perfil, que não posta nada, que não sabe se posicionar, que não sabe se comunicar. Você tem que se inspirar nessa pessoa que está há anos no mercado. Se inspirar não é se comparar.
Você sempre deve estar buscando, poxa, tirei uma foto aqui. Posso comparar a foto com a dele? Posso, para você tentar melhorar, para você buscar melhorar. Mas não se comparar. Poxa, eu não consigo ter os clientes que ele tem. Isso é coisa de invejoso, viu? E Deus não se agrada disso. Não tenho os clientes que ele tem, eu não consigo fazer as fotos que ele faz, eu não consigo ser igual a ele. Você não é para ser igual a ele. Você pode se inspirar na pessoa, mas você precisa ter a sua identidade visual, a sua personalidade fotográfica. As pessoas que trabalham comigo, eu sempre falo para elas, vocês precisam desenvolver a sua personalidade fotográfica. A galera hoje lá já tá trabalhando muito bem. Ele já tem já comigo na fotografia 1 mês e meio, é uns 2 meses já. Hoje foi o dia que eles fizeram mais dinheiro. Fizeram R$ 500 hoje, no dia. Imagina, conversando comigo. E vou depois trazer para vocês um depoimento deles para postar no meu Instagram. Para mostrar que se eles conseguiram, vocês também podem. Agora eu digo a vocês, comigo a jornada vai ser um pouco mais fácil. Então olha lá, galera, ó. A quinta verdade. O maior risco não é fracassar. Como assim, Breno? Não é fracassar. Galera, o maior risco da fotografia é você não começar. Pare para imaginar. Daqui a 5 anos, se você não tiver começado na fotografia, hoje eu tô no nível. Aí você pega daqui a 5 anos e olha meu Instagram. Poxa, Breno tá com a empresa e ele tem fotógrafos espalhados, franqueados em todo o Brasil. Todos os fotógrafos do elevador. Imagina. Poxa, se eu tivesse começado há 5 anos atrás, será que eu não poderia fazer parte dessa equipe? Será que eu não poderia ter também essa oportunidade? Como é que será que seria se eu tivesse começado há 5 anos atrás? Aí eu trago uma pergunta pra você. Quantas vezes você deixou de fazer algo na sua vida ou de começar porque você estava ligando para a opinião das outras pessoas? Porque você estava pensando, poxa, se eu fracassar as pessoas vão dar risada de mim. Se eu fracassar as pessoas vão me ver como um fracassado. Galera, essas pessoas que você pensa que vão te ver como fracassado, elas não teriam 5% da coragem que vocês têm só de estar aqui nessa live hoje, ouvindo essas realidades, essas verdades que eu tô falando pra vocês. Isso é um fato. Essas pessoas não chegam nem perto de ter a coragem que vocês têm e que vocês podem ter por estar consumindo esse conteúdo, já pensando em sair do CLT, ter uma renda extra, proporcionar uma vida boa para sua família, proporcionar para seus filhos, para sua mãe, quem sabe sair de um aluguel, conseguir comprar uma casa, conseguir comprar um carro, conseguir realizar sonhos, galera. O tamanho dos seus sonhos vai ser o tamanho do esforço que você tem para realizar eles. Você precisa se esforçar, porque ninguém vai fazer por você. E você não pode ter medo de fracassar. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, as minhas mãos todas sujas, galera, ó. Isso aqui é tinta. Pô, Breno, tinta? Você não é fotógrafo, você é pintor. Sabe o que eu tava fazendo, galera, antes da live? Eu tava aqui de um estabelecimento, pintando ele todo. O estabelecimento. Porque eu tô com um novo projeto. Eu vou abrir mais um negócio. E esse negócio vai exigir muito mais da minha dedicação, do meu esforço, do meu tempo. E eu vou precisar me esforçar. Eu tô aqui todo sujo ainda. Tô aqui sujo. Me arrumei e tô aqui conversando com vocês. Imagina, galera, se toda vez que eu fosse abrir um novo negócio, toda vez que eu fosse pensar que algo não vai dar certo na minha vida, eu pensasse na opinião das outras pessoas. As pessoas, você dando certo ou não, elas vão falar de você. Agora cabe a você se esforçar para que elas venham falar bem. Poxa, esse cara fotografa bem. Poxa, esse cara é um cara top. Os invejosos, eles sempre vão falar mal. Isso aí vocês têm que isolar e riscar da vida de vocês. Para de falar, isola. Depois que eu comecei a dar certo, eu pedi a Deus que Ele tirasse as pessoas ruins do meu caminho, as pessoas que não queriam ver o meu sucesso. E é isso que vocês devem fazer também. Parar para refletir se as pessoas que estão ao seu lado estão sendo turbina de avião para fazer você decolar ou se estão sendo âncora. Parem de pensar na opinião dos outros. Pensem sempre em sucesso. Mentalizem o sucesso. Mentalizem coisas boas. Boas energias trazem boas energias. Más energias trazem mais energias. Então você não pode estar se cercando de pessoas que têm energias ruins, que são todo respeito, mas que quando você fala em investir em algo, só fala de querer carteira assinada, de só querer uma coisa, de só querer um salário seco pro resto da vida. Vocês têm que se sair dessas pessoas, velho. Vocês não podem ficar ligando porque essas pessoas falam, não.
Direto aqui eu converso com meu pai, falo com ele de abrir negócio, de abrir coisas. Só que meu pai é um cara muito realista. Isso não é ruim, não. Mas a gente precisa sonhar. A gente precisa tentar. A gente precisa alçar novos ares. Quando eu comecei na fotografia lá, no Elevador da Serra, eu nunca imaginei ter pessoas trabalhando pra mim. E hoje eu tenho pessoas que trabalham pra mim. Elas trabalham junto comigo. Gosto de falar isso. Mas elas trabalham também pra mim. Porque eu dei a oportunidade a elas. Não é egocentrismo, não. É uma realidade. E hoje eu consigo trabalhar. E se eu não for trabalhar hoje, eu tenho pessoas que vão me gerar renda. Você entende isso? Se eu tivesse pensado só no meu fracasso, só na minha derrota, você acha que eu teria conseguido algo disso? Ah, Breno, você não teve medo? Eu tive medo. E eu tenho medos até hoje. Eu tenho inseguranças até hoje. Mas os meus medos não podem ser maior do que a minha coragem. A minha vontade de tentar. A minha vontade de sonhar. Querer realizar os meus sonhos. Eu pretendo viajar o mundo. Eu pretendo viajar o Brasil inteiro fazendo fotografia. Eu pretendo passar em cada estado e conhecer vocês que estão aqui nas lives comigo. Mas para isso, o que é que eu preciso? Sair todo dia de manhã, botar a cara aqui no Instagram, postar, me comunicar, vender, abster as minhas vergonhas, vencer os meus medos. Eu preciso fazer isso todo dia, gente. E não é diferente de vocês. O fotógrafo do elevador, ele só é o que é hoje porque ele se permitiu. Porque ele teve coragem de iniciar, de começar. Ele achou que ele ia fracassar? Ele pode ter achado. Mas mesmo assim ele tentou. E ele deu certo. E você que está na live de hoje, você também pode dar certo. Só que tudo depende de você. Esse é o maior problema. Depender de você mesmo. Mas, todo dia de manhã, quando você acorda, você precisa escovar os dentes. Você precisa tomar banho. Você precisa sair para trabalhar. Se você não fizer isso, alguém vai fazer por você? Então coloca isso, pô, como uma coisa séria na sua vida. Poxa, hoje eu vou lá e eu vou oferecer para uma pessoa. Hoje eu vou lá e vou tentar tirar foto com o celular de alguém. Hoje eu vou lá e vou fazer isso. Hoje eu vou lá e vou fazer aquilo. Você tem que tentar. Você tem que começar. Porque senão, ninguém vai fazer por você. Viajando e colecionando coloco aqui, verdade. Por isso saí do CLT e estou investindo no audiovisual. Muito bem. Não é fácil, ó, exclamação. Mas temos que tentar. Muito bem. O único bloqueio é a sua mente. Quando quebrar isso, as portas se abrem. Com certeza, galera. Olha que comentário top que João Vitor colocou aí. O único bloqueio é a sua mente. Quando você quebrar isso, as portas elas se abrem. E se abrem demais. Eu falo pra vocês direto que a fotografia ela abre portas que vocês nem imaginam. Aí vocês vão conhecer diversos tipos de pessoa. Do advogado ao médico, ao contador, ao cara da logística, ao cara que vai... Eu tenho clientes meus que são advogados que eu converso com eles e resolvo alguns problemas judiciais com eles. Preciso de algum serviço de contabilidade. O meu contador é meu cliente. Eu fiz vídeo de drone pro primo dele. Estava aqui em Salvador. Ele é meu cliente, hoje eu sou cliente dele. Então isso tudo é network. A fotografia ela vai abrir portas imensuráveis na sua vida que você não vai nem imaginar. Fotografia, drone, videomaker, filmmaker, storymaker. O que você quiser fazer. Você não tem noção do que a fotografia ela pode abrir portas para você. Só um minuto, viu? Peraí. Então, galera, assim, ó, se permitam, vocês precisam tentar, vocês precisam sair da inércia. Poxa, velho, eu não sei. Volto e repito, não é falta de humildade não, mas eu não sei qual foi a última vez que eu peguei um ônibus, velho. Você que tá aí, você gosta de pegar ônibus? Não gosta, né? Você gosta de ter que acordar 2 horas antes do trabalho pra ter que chegar no trabalho cedo? Hoje eu chego no meu trabalho 9 horas. Tem dia que chegou 9h30, tem dia que chegou 10 horas, mas não passa disso. Se eu chegar 10h30, 11 horas, é porque eu tava resolvendo algo, mas não passa de 10 horas. E quando dá 1 hora da tarde, 2 horas, eu já tô com a meta batida, pô. Conta aí. Vou colocar de 9 horas. 9 a 10, 1. 10 a 11, 2. 11 a 12, 3. 12 a 1, 4. 1 a 2, 5. 5 horas trabalhadas, galera. Bater a meta. Poder ir pra casa. Poder aproveitar a família. Poder aproveitar mais o seu tempo. Isso aqui que eu tô falando, pra você que tá assistindo e que vai assistir, pode ser um sonho muito distante. Mas pode ser algo que pode se tornar realidade amanhã. Só depende de você. Criatura, não larga o CLT de vez, não.
Tô falando pra você chegar amanhã, Breno, eu vou comprar a câmera. Não. Escala 6x2, eu acho que já foi aprovada. Se for 6x1. Vai 2 domingos primeiro. Tem experiência. Fica 2 meses, resiste mais 2 meses no CLT, eu sei que você aguenta. Depois de 2 meses, poxa, deu certo, consegui fazer uma renda extra massa. Vou pra lá todo dia. Aí você vai ver a sua vida se transformar. Ó, separei aqui, ó. Você percebe que nenhuma dessas 5 verdades depende de ter dinheiro, da câmera perfeita ou de conhecer pessoas certas? Todas essas 5 verdades, elas dependem literalmente de uma decisão. E essa decisão quem vai tomar é quem? É você. Então você precisa tomar essa decisão do que você quer para o seu futuro, do que você quer para a sua vida. Você sabe, velho, que eu já dei certo na fotografia. Então vocês têm uma pessoa para buscar um apoio, uma pessoa para buscar um conselho, uma ideia, uma informação. Então vocês têm uma base. Poxa, o cara, ele gera conteúdo sobre isso. Eu não sou aquele cara que gera o conteúdo, mas fica em casa, só com as pessoas trabalhando pra mim. Não, eu tô lá. Eu preciso disso, eu ainda dependo disso, galera. Não pretendo ficar na fotografia turística, todo dia tomando sol no rosto o resto da vida, não. Eu pretendo sempre crescer. Mas se hoje eu quisesse estacionar nisso, fechar meus networks e trabalhar, montar uma empresa de turismo, que seja, ou uma empresa de turismo fotográfico, eu poderia. E tava ótimo. Ia dar pra viver uma vida tranquila. Mas esse senso de sempre querer mais, vocês têm que achar dentro de vocês. Poxa, hoje eu ganho o salário de um CLT. É R$ 1.800. Ou é 1.800 é R$ 1.620. Poxa, mas e se eu ganhasse 2.500? Poxa, hoje eu ganho R$ 2.500. Renda extra com fotografia. Será que se eu sair do meu CLT, será que eu consigo ganhar R$ 3.000? Poxa, tem dia lá que dia de domingo eu trabalho 2 horas de relógio. Consigo fazer 200, R$ 300. E se eu trabalhar 4, 5 horas de relógio, será que eu consigo fazer mais? Tudo vai depender da sua decisão. E tudo vai literalmente depender de você. Então, eu espero, galera, que todos esses conteúdos que eu tô fazendo aqui, segunda, quarta-feira, os vídeos que eu tô postando, não sejam em vão. Eu espero que não sejam em vão, que vocês põem em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo, tudo aquilo que vocês estão ouvindo, para que vocês possam mudar de vida. Porque eu digo a vocês, a fotografia, ela mudou a minha vida, ela também pode mudar a sua, tá certo? Vocês têm alguma pergunta aí para fazer? Barber Souza, alô fotógrafo do elevador, sou seu fã. Tamo junto, meu irmão. Galera que não sabe aí, é meu barbeiro, viu? Troca esse cara aí por ninguém aí, meu irmão. Tamo junto. Vocês têm alguma pergunta pra fazer, galera? Vocês têm dúvida, alguma dificuldade que vocês estão tendo, que vocês acham que vocês vão ter na fotografia turística? Quiserem perguntar, o momento é agora. Beleza? Alô, meu barbeiro. Amanhã eu tô aí, viu? Cortar o cabelo, viu? Ficar alinhado. Botar meu nome na lista lá. Deixa eu ver se a galera vai perguntar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Podem mandar suas perguntas se vocês tiverem. Galera, deixar só uma reflexão pra vocês. Se eu pudesse voltar 4 anos atrás e falar com o Breno, daquela época que tava começando, eu falaria tudo que eu te falei hoje aqui. Então, quem sabe, se daqui a 5 anos, tudo isso que eu tô te falando aqui agora, fosse o empurrãozinho que você tá precisando para começar. Imagina. Então, já que eu não posso voltar 5 anos atrás para falar comigo mesmo, eu escolhi hoje abrir essa live e compartilhar com você essas 5 verdades que podem transformar a sua vida. Eu me chamo Breno, eu sou fotógrafo do elevador. Eu ensino pessoas a faturarem R$ 10.000 com fotografia turística. Beleza? Muito obrigado a todos que participaram da nossa live. Esse vídeo vai estar subindo para o YouTube agora. Se você não conseguiu assistir ele completo, já segue a gente lá no canal do YouTube, se inscreve, curte, compartilha com aquele seu amigo que quer mudar de vida. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Segunda-feira, às 20 horas, quarta-feira, às 21 horas, a gente está aqui para compartilhar esse conteúdo de valor com você.
Valeu, beijão!